nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Olá, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Que alegria tê-los aqui essa noite. Meu agradecimento especial a todo o pessoal da plataforma, Pedro Cavalca, que está aqui no backstage, Christian Visval, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Adalberto Benhaja. E hoje nós vamos dar sequência aqui, gente, a um assunto que tem sido um assunto do momento, é a série Negociador. A série Negociador foi lançada no dia 21 de julho. Eu fiz algumas lives falando sobre a série, fizemos aí muita coisa, porque é uma série que está causando aí primeiro lugar na Amazon Prime no Brasil e mais 14 países. E aí o que acontece? Eu recebi muitas mensagens pelas redes sociais, muita gente já maratonou a série inteira, já assistiu todos os 8 episódios da primeira temporada, está perguntando quando vem a segunda temporada, muita gente feliz da vida com a série, que está sendo muito bem recepcionada pelo público, mas também tive alguns questionamentos, sobretudo da parte de alguns policiais, que viram, assim, alguns pontos muito questionáveis. E eu quero aqui, a partir de hoje, dia 2 de agosto, nesta quarta-feira, eu vou começar a fazer uma sequência de séries falando sobre cada um dos episódios. É um olhar daquele que foi o autor do livro, né, que eu escrevi, O Negociador, e o livro é que inspirou a série. A série é baseada em fatos reais, mas eu sempre quero destacar que ela não é uma série autobiográfica, ou seja, o Capitão Mank não é o Capitão Luca, tem uma vida totalmente diferente. Os roteiristas tiveram uma liberdade poética, tiveram muita licença poética para fazer ali toda uma trama, porque série é entretenimento, sabe? Nem é documentário, é uma série. Então, eu escrevi outro dia num grupo que eu pertenço, que teve um comentário um pouco mais crítico sobre a série. Eu falei, se nem um documentário a gente pode assinar embaixo, porque até o documentário tem vieses, imagina uma série, né, que é entretenimento puro. Então, meu objetivo aqui hoje é, episódio por episódio, fazer aqui alguns comentários para vocês, trazendo aquilo que é realidade e aquilo que é ficção, tá bom? Então, vamos lá, o primeiro episódio. Antes de mais nada, a gente agradecendo aí a presença de vocês, muito obrigado. Devo dizer que hoje é uma série que eu estou gravando, porque nesse momento eu estou em viagem, mas fiz questão de fazer essa série aqui, para não ficar nenhum espaço entre o que foi o lançamento da série e essa sequência de lives que eu estou fazendo para falar da série, tá bom? Então talvez eu não consiga responder nenhuma pergunta aqui pelo chat, mas se alguém quiser mesmo ter pergunta, manda na minha rede social, Comandante Luca com 2 Cs, no Instagram, e aí eu respondo por lá, tá bom? Super abraço a todos vocês, obrigado pela presença, e vamos aqui aos pontos que eu achei mais importantes do primeiro episódio da série, né? Primeira frase que me marca na série é quando chega o Mank nessa ocorrência, depois de uma licença por conta do afastamento que ele teve em virtude do falecimento da mulher, entre aspas, tá? Depois vão entender melhor isso aí. Ele chega lá retomando ao trabalho e vai participar de uma ocorrência onde um criminoso mantém 2 reféns dentro de uma igreja, né? E aí ele chega no local e fala assim para o pessoal da equipe: vocês não viram nada, não ouviram nada e já posicionaram o sniper? Então tem uma explicação aqui, gente. Ele faz um questionamento meio crítico com relação ao posicionamento do sniper na série. Mas eu devo dizer para vocês que na vida real, quando o GAT vai para uma ocorrência, ele posiciona as 4 alternativas táticas. As 4 alternativas táticas vão juntas na ocorrência. Quais são as 4 alternativas táticas? A negociação, o emprego de técnicas não letais,
que envolve gás lacrimogênio, que envolve elastômero, que é e também as armas de incapacitação neuromuscular, que chama taser ou spark, né, que causa ali uma interrupção muscular da pessoa. Então tem gente muito especializada e o GAT é dotado desses equipamentos. Então tem gente só para cuidar disso. Nós temos o atirador de elite, que já chega e se posiciona. Aliás, o atirador de elite, ele ajuda até o negociador, porque a luneta não é só para localizar o alvo e atirar no alvo determinado, mas também como elemento de informação muito importante. E a invasão tática, o pessoal da equipe tática já vai vendo qual é a estrutura, como é que é a porta, como é que é a janela, se tiver que fazer uma entrada tática, como é que faz, se tiver que usar os explosivos para fazer um rompimento de uma fechadura, de uma dobradiça. Então, tudo isso vai sendo contemplado, as quatro alternativas vão juntos. Então, não há por que o Menck reclamar na vida real, né, desse posicionamento do sniper. Aí, segundo ponto que me chamou a atenção no primeiro episódio, o negociador entra na igreja desarmado e sem colete. Isso é só em ficção. Na vida real, o negociador não se expõe nesse nível. Por mais que a gente muitas vezes tenha a negociação cara a cara, é sempre o negociador protegido atrás de um escudo, atrás de um abrigo. Né? Existe uma diferença de coberta e abrigo no mundo tático. Coberta é o que é o que te protege das vistas do agressor. E abrigo é o que te protege das vistas, né, do olhar e também de eventuais disparos. Ou seja, um tapume de madeira é uma coberta, um poste é um abrigo, né? Uma parede é um abrigo, muitas vezes. Então é isso que o Menck faz lá, tira o colete, tira a arma e vai lá na igreja, só na ficção mesmo, tá bom? Aí chega uma hora que eles conversam dentro da igreja, o Menck dá um tempo, sai, e aí o criminoso vai até lá a parte de fora. Ele sai com o refém, com uma arma na cabeça do refém, e aí ele chega lá e cobra o Menck. Fala, cadê meu carro? E o Menck fala assim para ele, na linguagem bem direta, carro, meu amigo, só se for funerário. Né? Isso a gente também não faz nesse tipo de ocorrência. Né? A gente não gosta de fazer esse tipo de ameaça para o transgressor, esse tipo de posição muito mais dura logo no início da ocorrência, isso não é legal acontecer, né? E aí um outro ponto que me chama a atenção é o Menck se referir ao sequestrador como cliente. E aqui vai uma coisa curiosa para vocês, né? Se eu perguntar assim, como eu faço às vezes em público, quem é o meu cliente numa ocorrência com refém? Muitos respondem, seu cliente é o refém. A resposta não está errada. De certa maneira, o GAT foi criado para salvar reféns, né? É uma das nossas missões principais. Então, pensar que o refém é o meu cliente não é de todo errado. Mas, na prática, não é bem isso que acontece, porque o refém, ele é uma pessoa que está ali como se fosse uma mercadoria a ser negociada, tanto pelo sequestrador quanto pelo negociador. O refém, em geral, está muito ensimesmado, está muito quietinho, está deprimido, está ali como, sabe, uma condição muito ruim. Então, a gente costuma dizer que ele é quase uma mercadoria, entre aspas, né? Alguém pode falar assim, mas seu cliente é a sociedade. Haja vista que tem uma ocorrência com refém em andamento, quebrou a ordem pública, e sua missão é trazer a paz social novamente. Então, não está errado falar que a sociedade é o meu cliente, mas também é uma visão um pouco mais holística, mais abrangente. A pergunta é, com quem que eu converso quando eu estou numa ocorrência de tomada de reféns? Quem é a outra parte com a qual eu converso? É o criminoso. Então, a gente costuma dizer que o criminoso é o meu cliente. Essa é uma expressão que a gente começou a cunhar lá no GAT, de certa maneira, muito mais hoje voltada ao mundo corporativo, né? Uma provocação que eu faço com o mundo corporativo. Aliás, quando eu dou palestras no mundo corporativo, eu falo assim, é, vocês reclamam dos clientes de vocês? Não reclame, porque o meu é pior. O meu não gosta de mim, corre de mim, e se eu bobear até atira em mim. O de vocês, imagino, que é um pouco mais civilizado. É uma brincadeira que a gente faz aí no mundo corporativo, porque essas lições do livro O Negociador eu fiz para mostrar que algumas técnicas, táticas e estratégias que eu utilizei nas ocorrências com reféns, ou seja, onde vidas estão em jogo, podem ser aplicadas no mundo corporativo no ambiente de alta performance, a negociação baseada em princípios, a negociação ganha-ganha, a negociação que a gente quer estabelecer relações duradouras, sobretudo no mundo corporativo, com os nossos clientes, com as outras partes com as quais a gente se relaciona. Por isso, cliente, né? Isso o Menck pegou um pouquinho dessa visão que a gente tem de tratar o criminoso sem juízo de valor. E aqui vai uma lição importante. Por que o criminoso é o meu cliente?
a gente não faz juízo de valor, ou seja, não importa o que ele fez, o que importa é se ele cumprir as exigências que a gente estabelece ali para a ocorrência terminar bem, ele vai sair dali vivo, preso e sem um fio de cabelos arrumado. Nós não praticamos vingança privada, nós só agimos dentro do que manda a lei, e a lei determina que nós façamos o que é certo fazer, desde que o criminoso colabore. Nem toda ocorrência se resolve com negociação. Tem hora que a gente é obrigado a girar o parafuso. Muitas delas se resolvem com negociação, né? Tem um outro ponto que o Menck é questionado por que ele foi paisano conversar com o cliente, né, com o tomador de reféns. E essa também é uma polêmica muito curiosa. Ele fala assim: eu fui a paisana para criar empatia. Tem tudo a ver com a realidade. Aliás, hoje o GAT utiliza uma roupa diferente da equipe tática. O GAT, em geral, utiliza uma calça caque, uma camisa azul clarinha. Isso foi uma inovação que aconteceu na minha gestão lá no GAT. E por que isso? Porque a gente percebeu que o criminoso, à época, quando eu estava lá e não tinha essa visão do GAT, hoje com uma tropa de top, o criminoso não confiava no GAT. Quando ele via lá o negociador uniformizado igual os demais policiais, custava muito para ele criar ali um nível de confiança, criar uma conexão com o negociador. Então, na época, eu comecei a inovar, negociar com trajes mais, com um uniforme da polícia mais social, às vezes até com terno e gravata, tinha nas minhas viaturas, eu avaliava, e negociar civilmente trajado. Era uma técnica que a gente fazia, isso demorou, foi muito custoso, as pessoas não compreendiam isso, a própria instituição ficava meio assim, sabe, com um olhar vesgo em relação a essa atitude, e hoje é consolidado, eu sou muito orgulhoso disso, né, porque isso mudou radicalmente. Hoje a equipe de negociação do GAT e as outros GATs de outros estados tem essa mesma pegada. Então, criar empatia é algo importante numa negociação. O negociador tem que criar essa relação de confiança com o tomador de reféns, né? Aí tem um outro ponto que o Coronel Lopes fala assim, antes era pé na porta e hoje a função do GAT é salvar vidas. É bem verdade, gente. O GAT, quando foi criado, a gente tinha uma visão um pouco diferente. Era muito mais pé na porta, arma na mão, coração valente do que negociação. Aliás, não foi só o GAT que padeceu desse problema. Mesmo as SWATs norte-americanas, que foram criadas uma geração antes do GAT, o GAT foi criado na década de 80, as SWATs americanas na década de 60 e 70, quais eram as alternativas táticas iniciais na origem do gerenciamento de crise? Era tear gas, sniper e invasão tática, assalto, que a gente chamava. Não tinha nem negociação. A negociação veio depois, uma segunda geração de alternativas táticas quando entrou a negociação. Por isso que, durante muitos anos, o GAT foi assim mesmo, pé na porta, arma na mão e coração valente. É mais para pegar o criminoso, gente. Essa é a realidade. E que pese alguém ser mais purista aí e falar que não era assim, desculpa, né? Vai ter que discutir comigo porque eu tenho essa história dentro de mim, né? Eu sou fundador do GAT, né, gente? Eu fiquei do 0 aos 4 primeiros anos do GAT e depois fiquei 7 anos no comando do GAT, 11 anos da minha vida. Então eu posso falar com autoridade qual que era a pegada. E eu fiz parte dessa primeira fase da história. Eu também, no início da minha atividade lá no GAT, na fundação, eu tinha muito mais foco em pegar o criminoso do que, em tese, salvar o refém. Essa foi uma mudança que o GAT teve e que hoje a gente se orgulha muito dela, certo? Portanto, o Lopes está correto, isso aí não é ficção, não é realidade. Ainda, no primeiro episódio, mistura uma ocorrência que tive com o templo evangélico, né? O primeiro episódio, gente, como eu disse, os roteiristas tiveram uma liberdade poética. Esse primeiro episódio acontece dentro de uma igreja. O criminoso está lá, em tese, com 2 reféns. Durante o primeiro episódio, vai perceber que um dos reféns não era refém, era um comparsa que fingia ser refém. E uma moça grávida. Eles pegaram 2 situações do meu livro, reais, e fizeram uma, diferente. Eu tive uma ocorrência, não numa igreja, era um templo evangélico, e tive uma ocorrência onde tinha uma criança também na história, tá certo? E aí o mix deles foi exatamente esse, eles reproduziram o local da ocorrência na igreja, como sendo aquela do templo evangélico, e aí o que acontece que é realidade nesse primeiro episódio?
No meu caso, o criminoso pegou a namorada como refém, por conta de um desentendimento que teve. E o que acontece é que ele tinha cheirado muita cocaína, isso vida real, tá no livro O Negociador. É uma das primeiras lições do livro, onde eu trago a lição que eu aprendi, que é a coleta de informações, e vou explicar por quê. O criminoso estava muito drogado, eu não conseguia estabelecer com ele uma relação de confiança, um rapport. E ele mal conversava comigo, então eu dei um break na negociação, e aí a minha equipe trouxe uma informação onde estava a ex-esposa dele, que era um bairro vizinho. E eu tive lá, nesse bairro, para conversar com essa moça, enquanto estava dando um break na negociação, e a moça fala muito mal desse rapaz, esse criminoso, que se separou dele por conta do vício nas drogas, etc. Tudo é muito complicado em relação à visão que ela tem dele, e ela soltou a caixa de ferramentas contra o rapaz, né, contra o criminoso. E eu estava quase desistindo, né, porque não tinha me trazido nada, mas na hora de ir embora ela falava, mas espera aí, temos uma filha, ele nunca deixou atrasar o plano de saúde, nunca deixou de atrasar a pensãozinha dela, nunca atrasou, nem sei como ele faz, porque toda hora ele está envolvido aí com droga, não consegue parar emprego, eu me separei dele por conta disso, tal. Mas uma coisa eu vou falar, comandante, ele adora a menina adora o pai, e foi isso que eu peguei, essa informação, né? E aí, voltando à ocorrência, já com essa informação e com uma foto da menina, isso é vida real, isso é história real, está no livro O Negociador, uma das ocorrências que eu participei e que eu conto no livro. Eu chego lá, promovo uma nova rodada com ele, já tinha passado uns 30, 40 minutos, ele já tinha baixado um pouco o efeito da droga, foi quando então eu começo a trazer aos pouquinhos a questão da filha, né? Eu falo assim, olha, isso aqui é uma ocorrência policial, não posso trazer uma criança para cá, pô, até a respiração do cara mudou. Eu não tinha contato visual com ele, estava dentro de um cômodo mantendo a namorada como refém, e eu do lado de fora, mas eu sentia que a respiração dele mudou. E aí eu senti que era o caminho, eu falei assim, olha, sua filha está muito preocupada com você, meti a criança na jogada já, né? Aí o cara deu aquela dobrada no joelho. E aí a bala de prata que eu usei foi uma ação criativa, eu tenho comigo hoje, eu tinha pego a foto da menina, colei no pedaço de papel e escrevi um bilhete para ele. Falei, olha assim, sua filha não está aqui, mas se ela estivesse aqui, ela gostaria de estar te dizendo isso. Passei o bilhete por baixo da porta. E o bilhete dizia assim, papai, eu te amo. Eu preciso de você. Atende as orientações dos policiais. E aí, quando o cara leu o bilhete, acabou a ocorrência. Essa ocorrência real está no livro Negociador, e esse episódio eles fizeram um mix de duas ocorrências que eu participei para fazer o primeiro episódio da série. Um outro ponto que eu anotei aqui que eu quero compartilhar com vocês, gente, nessa livezinha de hoje, já agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui comigo e também daqueles que vão assistir posteriormente essa live, o capitão Siqueira, que é o homem da equipe tática, ele tira o fone, fingindo não escutar o major que manda botar a missão. A major dá ordem para ele invadir o templo evangélico, e ele já começa essa preparação. Nesse meio tempo, o Menck volta e diz ter um insight em relação a por que aquele criminoso que estava há 3 meses para sair, né, de liberdade depois de uma prisão, que tinha bom comportamento, estava fazendo tudo aquilo. E ele descobre que era porque tinha todo mundo indo visitá-lo, menos a filha, né? E aí o Menck pega essa sacada e fala, pô, esse cara não quer fazer nada de mal, ele só quer ter uma atenção da filha, né? Que é um pouco do mix daquela da ocorrência que eu participei, que eu acabo de contar para vocês. E aí o Menck ele entra e o Siqueira já está providenciando um negócio, o Menck se coloca entre o criminoso e a equipe tática para não deixar o Siqueira eliminar lá o criminoso, né? Essa é a jogada. Então, esse negócio de tirar fone de ouvido, esse ato de disciplina, isso não acontece no GAT, gente. O GAT é uma tropa muito disciplinada, não tem essa conversa de cada um agir do jeito que quer. Pode até ser que já teve um dia, mas, olha, faz muito tempo que isso não acontece mais, tá? O GAT tem hoje uma disciplina tática muito rigorosa, há um entrosamento perfeito entre a equipe de negociação, a equipe tática, os explosivistas, o pessoal de arrombamento, o pessoal da emprego de técnicas não letais, o atirador de elite, é tudo uma ação sincronizada, sabe?
Então não existe esse tipo de disciplina, isso é mais uma ficção da série. Aí mais um pontinho do primeiro episódio, já chegando ao final da nossa conversa, o Mank dá o bilhete. Ele dá o bilhete que a Alice, em tese, a filha do sequestrador, mandou para ele. E aí, de novo, né, fecho com a situação da vida real, né? Na vida real foi assim, eu passei um bilhetinho, não foi a filha do sequestrador que escreveu, e eu não menti para ele. Eu falei, olha só, se sua filha estivesse aqui, ela gostaria de estar te dizendo isso. Eu mesmo escrevi o bilhete, e com a foto da menina, e passei por debaixo da porta, foi isso que aconteceu, e no meu bilhete escrevi, papai, eu te amo, né? E, e, no, e a Alice mandou um bilhete mais ou menos semelhante a isso para o Mickey, né? E por último, gente, uma expressão que o Menck utiliza, minha palavra não faz curva, né? Essa frase também não é da minha autoria, assim como a frase que marca a série Hoje Ninguém Morre, mas eu adoro essa frase. Hoje Ninguém Morre mostra um compromisso que o Gatti tem como essência com a preservação das vidas. Aliás, quando você estuda gerenciamento de crise, você tem os chamados fundamentos éticos do gerenciamento de crise: preservação das vidas, aplicação da lei e restabelecimento da ordem. Só que um dia, dando uma aula, um aluno falou assim: pô, comandante, para que ter esses três se a gente pode deixar só um? Preservação das vidas. Porque a aplicação da lei está implícito. Se a gente preserva as vidas e ao final da ocorrência a ordem está estabelecida de forma automática. Então não precisaria falar tudo isso, né? E eu concordo com ele, sabe? Preservação das vidas é o que tem de maior, né? E de alguma maneira a série pegou uma frase que não foi minha, não está no meu livro, mas a frase é Hoje Ninguém Morre. E eu adorei por quê? Porque há um compromisso nosso com a vida, né? A gente não vai para tirar a vida de ninguém. Se necessário for, a gente tira. Mas a gente vai com a intenção primeira de preservar todas as vidas, né? E essa palavra, essa frase, minha palavra não faz curva, ela aconteceu numa última ocorrência que eu participei, é a última história do livro Negociador, quando foi a última ocorrência que eu participei como comandante do GAT. A gente já vinha atuando de forma decente, de forma correta, de forma legal há muitos anos, e um dia, numa ocorrência, que foi minha última ocorrência, o criminoso, o primeiro interventor, que era um negociador da área, uma pessoa que tinha já estabelecido uma comunicação, eu achei por bem não tirá-lo, porque ele já tinha ali uma conexão com o sequestrador, mas ele não tinha conhecimento de negociação. Então, o que eu fiz? Eu comecei a dar suporte para ele, como se fosse um coaching. Pus um pontinho eletrônico no ouvido e fui dando orientações de como ele deveria prosseguir a negociação, porque ele não estava sabendo como conduzir a negociação. Mas o problema é que ele não tinha a menor condição de utilizar, mesmo soprando no ouvido dele, ele não tinha tom, ele estava meio nervoso, meio apavorado, assim, não ia bem. E aí eu chamei ele de canto e falei, olha, meu, você não está indo bem, cara, eu vou ser obrigado a tirar você por um negociador do GAT. Isso aconteceu no 7º ano do meu comando. Nos 5 primeiros anos, eu negociei quase que de forma exclusiva quando eu estava nas ocorrências. Mas nos últimos 2 anos da minha gestão, já sabendo que a minha gestão já estava bastante longa e já chegava ao fim, eu ia colocando os meus tenentes para negociar, para eles aprenderem de uma forma mais efetiva, e eu ficava ali como um supervisor, como um suporte, emprestando um pouco do meu conhecimento, da minha experiência para eles, né? E aí, nessa hora, eu falei para o policial de área, falei, olha, mas vai lá e inventa uma história que você vai sair, vai entrar o pessoal do GAT. E aí ele foi lá, chamou mais uma rodada de negociação, e ele falou para o criminoso, desse jeito, mais ou menos. O fulano, olha só, nós estamos aqui já há 3 horas e pouco, essa ocorrência já ganhou uma repercussão enorme, tá toda a mídia aqui, até o secretário ficou sabendo da ocorrência. E o pessoal do GAT veio para cá. E aí o criminoso falou, o pessoal do GAT está aí? O policial respondeu, sim, está por aqui, sim. Então manda o pessoal do GAT subir, o pessoal do GAT é firmeza, a palavra não faz curva. 7 anos eu trabalhei para ouvir isso, gente. E eu fui tomado até de emoção quando o criminoso falou isso. Eu mandei fazer 2 coisas. A primeira, quando alguém dá uma dentro numa negociação, o criminoso dá uma dentro, está colaborando, a gente costuma fazer um reforço positivo.
dando olha, desse jeito vai dar tudo certo, é esse o mesmo caminho, chama reforço positivo. A segunda coisa que eu mandei fazer não está nos regulamentos nem nas boas práticas, mas a situação estava tão controlada que eu me permiti falar para o policial, uma pergunta por que ele está falando isso? E aí o policial que ia ser substituído falou assim, mas vem cá, você conhece o pessoal do GAT? O criminoso falou, eu não, mas um camarada meu estava numa situação exatamente como essa aqui, o pessoal do GAT foi acionado, o que foi combinado foi cumprido, a palavra não fez curva. Pô, e aí para mim foi o coroamento de uma história de 7 anos de trabalho, gente. Ou seja, o criminoso tinha credibilidade no GAT, que é o que a gente quer. O GAT é uma troca que tem que ser respeitada e também tem que ter credibilidade. Um negociador sem credibilidade não é nada. E isso marcou demais. Anos depois, recebo uma ligação do capitão Pavão, o atual comandante da equipe de negociação do GAT, falando assim para mim, ô comandante, uma notícia para dar para o senhor. Teve uma ocorrência aí, o próprio criminoso mandou chamar o GAT, não foi nem acionamento do pessoal da área, foi o próprio criminoso que mandou, sabe por quê? Porque o GAT é firmeza, a palavra não faz curva, gente. A gente não dá bola nas costas de ninguém. A gente vai lá para resolver da melhor maneira possível. Se o criminoso acatar as nossas recomendações, as nossas exigências, ele vai sair dali vivo, preso e sem um fio de cabelo desarrumado. Não tem bola nas costas, não tem sacanagem, não tem trairagem, não tem nada. A gente cumpre a norma, a gente cumpre a lei. Esse é o GAT que dá muito orgulho para todos nós. Foi isso, gente. Na live de hoje eu quis uma live mais curtinha para fazer aqui um en passant de alguns pontos importantes do primeiro episódio. E na próxima quarta-feira eu vou comentar do episódio 2, o que eu achei, o que eu quero, vamos dizer, enaltecer, o que eu quero comentar do episódio 2. Lembre, hoje está sendo uma live gravada, porque eu estou em viagem, mas eu não queria deixar de ter esse contato com vocês. Quem tiver alguma pergunta e colocou no chat, manda para mim no Instagram, comandante Luca com 2 Cs, e aí falou, tive na live lá e ficou uma dúvida, tive na live, gostei, não gostei, e tal coisa, e a gente responde pelo Instagram, tá bom? Super abraço para vocês, curtam aí a série Negociador, com um olhar de entretenimento, e vamos juntos, tentando passar uma mensagem positiva para todos os brasileiros. Tem muita coisa boa por aqui, gente. Não dê ouvido aos pessimistas, aos catastrofistas. Vamos trabalhar, arregaçar as mangas. Esse país aqui é maravilhoso, a gente pode fazer muita coisa boa. Sigamos juntos. Até a próxima quarta-feira, em mais um Linha de Frente. Até lá.